Fala aí, pessoal, belezinha? Professor Washington Neto na área aí mais uma vez. Tem um tempinho aí que a gente não divulga o trabalho, né? Pois é, a gente estava aí com algumas mudanças interessantes. Viemos aqui para o estúdio do curso Exatas. E aí a gente está tentando transformar isso aqui num cenário. Então vamos desenvolver o trabalho aqui. E creio que a gente tem muita coisa a contribuir para vocês. Segundo semestre, foco, obviamente, prova do Enem. E a gente vai trazer semanalmente conteúdos que vão facilitar o seu entendimento da prova, a sua construção argumentativa e principalmente aproveitar o tempo, né, pessoal? A prova, sendo muito extensa, demanda muita leitura, então você tem que tratar o tempo de forma muito eficiente. Então, meu objetivo aqui é continuar com o nosso projeto de desenvolver temáticas que vão lhe ajudar a resolver os itens de geografia, fazer uma interdisciplinaridade, trazendo alguns convidados ao longo do semestre, para a gente traçar aí mais ou menos uma ideia de como geografia, química, física, matemática, como isso pode ser relacionado. Bom, a temática de hoje que eu gostaria de trabalhar é a parte de urbanização. Galera, quando a gente fala de urbanização, necessariamente nós estamos falando de um processo populacional e infraestrutura. Vamos nesse raciocínio comigo? Quando a gente tem o aumento da população no contexto urbano do que no rural, a gente percebe que há um processo aí de urbanização. Uma outra característica é o aparelhamento urbano, a infraestrutura de transporte, de saneamento básico, de energia elétrica. Então, existem algumas características que a gente precisa aprofundar um pouco para entender melhor o contexto de urbanização. Então, olha só, quando você percebe o termo urbanização, geralmente nós associamos isso às cidades. E faz sentido nós associarmos às cidades porque são essas regiões que vão sofrer um processo maior de aparelhamento, de infraestrutura, de pavimentação. No caso de Brasil, a gente percebe que algumas vilas vão se constituir a partir de ocupação portuguesa legal com foco na colônia de exploração. Você percebe que a ocupação litorânea tinha como característica facilitar o processo de quê? De exportação, de mandar isso para a coroa portuguesa. Então, sendo colônia de exploração, nosso foco era o enriquecimento da coroa. Então, essa riqueza saía do Brasil e ia para lá. Salvador, né, vai ser a primeira cidade a se constituir de fato. Então a gente percebe aí uma infraestrutura sendo consolidada. Então perceba que desde o período colonial a gente percebe o aparecimento de cidades, né, e a formação de vilas. Agora, o fenômeno econômico, pessoal, que vai trazer a aceleração desse processo de urbanização vai ser a Revolução Industrial. Legal? Então essa Revolução Industrial vai provocar um processo migratório chamado êxodo rural, ou seja, saída do campo para a cidade. População urbana aumenta. Do ponto de vista de crescimento urbano, estamos falando de periferização. Como era a infraestrutura desses lugares, galerinha? Extremamente baixa. Então você percebe que houve um crescimento desordenado. E a partir disso daí, a gente percebe que a população vai passar por vulnerabilidades sociais e ambientais e a necessidade de regulamentar a questão trabalhista, a questão social, a infraestrutura urbana já vai caracterizar o processo de urbanização para melhorar a condição de vida da sociedade. Então essa urbanização no aspecto populacional é a migração do campo para a cidade. A população urbana aumenta. Do ponto de vista de infraestrutura, você vai expandir a própria área da cidade, a própria área urbana, para dar conta dessa população. Todos são atendidos? Todos têm esse serviço bem prestado? Não. Então isso é característica de periferização ou favelização, significa crescimento desordenado. E hoje também nós percebemos algumas características da infraestrutura urbana que vai deteriorizando buraco no asfalto, o ônibus que quebra, o metrô que atrasa, porque eu tenho muita gente usando um serviço que não adequa àquela quantidade de pessoas. Significa então dizer que o transporte, por exemplo, está sufocado. Nesse aspecto, a gente percebe o macrocefalismo urbano, ou seja, a incompetência do Estado provocando exaustão e desgaste na infraestrutura urbana. Do ponto de vista demográfico, essa característica pode ser vista em superpopulação. Eu sou o professor Washington Neto, muito obrigado pela sua atenção, assina o nosso canal, clica no gostei, que você fortalece o nosso trabalho e toda semana nós temos materiais de geografia, geopolítica e atualidades para a sua aprovação. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima.